EBD lição 10, 25 anos. O título da lição 10 é Espírito, o âmago da vida humana. A lição 10 vai ser ministrada na data 7 de dezembro de 2025, porém hoje, nesta data de 6, estamos estudando o conteúdo desta lição. A lição 10 vai dizer e nos falar do espírito humano, do espírito que está situado no corpo humano. Biblicamente nós vamos estudar este tema, o espírito do homem, o nosso espírito, como que ele foi visto e o que foi tratado nele biblicamente, para nós estarmos hoje com esse tema em mãos. O quanto ele vai influenciar em nossa vida, esse tema. Ele vem trazendo 3 pontos com 3 temas. O primeiro ponto vai dizer o sopro divino, que é a concessão do Espírito. Em 3 temas, o fôlego da vida, a singularidade do Espírito e a tênue divisão. O 2 vai falar do Espírito, o pecado e a santificação. E em 2 temas, pecados do Espírito, raízes do pecado. E o 3, veneno, vencendo o pecado. O ponto 3 vai trazer também 3 temas. 1, 2 e 3. Novo nascimento, em espírito e em verdade, e um espírito quebrantado. O texto áureo vai estar situado, meus irmãos, em Zacarias 12, verso 1, que diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estendeu o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, espírito, o âmago da vida humana, vai tratar da sucessão do Deus Criador à vida. O último que Deus entregou ao homem para lhe fazer um ser humano com vida foi o Espírito. Então eu defini também como a sucessão do Criador. O Espírito é a sucessão do Criador. A carne foi formada do pó, a alma é a habitação e o Espírito é a conceituação da consciência. É lá que está a principal parte da vida e a principal responsabilidade da direção da vida. E eu também conceituei como Deus sucedeu o espírito de vida em um corpo humano. Sem o sopro, a vida humana não existia, não funcionava. Era um vaso de barro, sem nada dentro e sem mecanismo de existência. Deus não fez o homem do barro e o colocou para andar, para viver sem consciência, inconsciente, dominado somente pelos seus olhos, de maneira alguma. Ele fez, formou, desenhou a sua imagem e semelhança, e o último que ele gerou nesse homem, nessa figura feita do pó, que para nós hoje é o humano, o último foi o Espírito. Quando ele soprou o Espírito, 2 coisas foram ali naquele sopro: a respiração, a consciência e o corpo dessa composição. O corpo dessa consciência. Então, o Espírito é a sucessão de Deus, porque o Espírito é a consciência. Então, quando ele sopra sobre o homem e lhe dá o Espírito de vida, o corpo entra em movimento. E aquele Espírito estava conectado, ligado a ele. Então a responsabilidade daquele Espírito era ele, dele. Então ele fez para ele. E o condicionou por conta de todo o processo de formação, de criação. Ele já vinha de um processo de justiça, de amor. Então ele resolveu fazer e gerar. E quando ele dá a ele,
ele gera o espírito do homem, é como se ele desse ele, um pedaço dele. Ele sucedeu a vida. Então o homem portou tudo que ele tinha, limitadamente, porque ele está acima, tanto na excelência de divindade da criação, quanto no domínio. Porque nunca uma coisa que foi criada terá mais poder do que quem o criou. É como o pai e o filho. Jamais o filho terá mais poder que o pai. O pai pode ser pobre, pode envelhecer, pode morrer. Mas o filho que sucedeu dele nunca terá mais poder do que ele. Porque quem gerou foi ele. Então o filho é eternamente submisso ao pai. E Jesus, ele traz essa figura de submissão perfeitamente, até o fim. Inclusive, o segredo de Deus, Cristo não tocou enquanto não chegou a hora. E só pôde entregar a parte principal da história quando ascendeu, sentou à destra, foi coroado e manteve o contato com os discípulos. E aí ele encerra a razão do fim de todas as coisas, que era muito perguntado por ele no ensinamento. Senhor, e quando será o fim de tudo isso? Ele pregava sobre toda a destruição, que haveria o juízo de destruição, e muitos perguntavam entre eles, os judeus que já eram conhecedores do juízo de Deus, queriam saber cada vez mais, e ele dizia, começava a falar do princípio do fim. E ele estava em parte. Quando ele concluiu com Deus, que recebeu o segredo, ele chama João no céu e o entrega, que é o Apocalipse. Essa lição vai trazer como verdade prática a seguinte expressão: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Qual é essa liberdade que ele está falando aqui? É a liberdade em Deus, porque o espírito só passa a ter liberdade quando ele encontra Deus, porque Deus o gerou. Então, o espírito, quando encontra Deus, todo espírito do homem, quando encontra Deus, ele tem uma liberdade extra. Essa liberdade é diferenciada. É uma liberdade singular e uma liberdade que a vida ainda não conheceu. Então, o espírito, quando conhece ao Criador, então ele passa a ter uma liberdade diferenciada. Essa liberdade só o seu Criador pode fornecer nele. Até ele não conhecer o Criador, ele não tem espírito e não conhece o espírito. Ele conhece a vida natural. Nasce, cresce, reproduz e morre. Se não conhecer o Criador, não pode conhecer o espírito. Por isso, a verdade é tão pregada e o amor de Deus em Jesus Cristo. Para que o homem ele conheça o seu espírito e o localize em Deus, para que nessa descoberta o Senhor possa formá-lo como filho, como servo, como feitura das suas mãos. A Bíblia vai nos trazer a lição hoje em Gênesis 2:7, Eclesiastes, Zacarias e João. Cada um versículo. Em Gênesis 2:7 vai nos dizer a lição: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Lá ele viveu, lá ele sucedeu, lá ele estava em divindade. O espírito dele, dentro do primeiro homem, que não estava caído, era superior ao corpo que ele estava colocado. Então ali era uma estratégia de condição. Em ele cair, o corpo virou por cima do espírito e o dominou. Porque antes, quem dominava era o espírito, e esse espírito ligado a Deus. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso é a finalização de algo que caiu. Essa expressão, ela não vem para o homem antes dele cair. Essa expressão vem como juízo. O homem caiu, então o juízo dele é voltar à terra como era e o espírito voltar para Deus. Mas o espírito regenerado, porque esse versículo é um juízo para o homem que caiu no tempo.
Zacarias 12, primeiro diz: o peso da palavra do Senhor sobre Israel, que está no texto áureo, que falou o Senhor que estendeu os céus e fundou a terra, e que formou o espírito do homem que está dentro dele. Então o profeta Zacarias, ele tratou já da expressão profética do espírito do homem, a condução do espírito do homem, pela qual Deus estava caminhando para o resgate. João 4:24 vai dizer: Deus é espírito. Aqui ele está muito bem definido pelo próprio Cristo. Então Jesus diz: Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então você tem que realmente conhecer quem é Deus. Deus é o espírito. Eu posso falar hoje para alguém natural, e a primeira reação de uma pessoa natural hoje que escuta falar da verdade de Deus é negativa totalmente, ele rejeita plenamente. Então o homem se tornou um ser rejeitado por Deus. Não foi nem que ele seja rejeitado por Deus, ele rejeita a lei da divindade. Ele se tornou um ser repreensível totalmente, caído totalmente da divindade de Deus. Então, se você fala para alguém natural sobre algo divino, essa pessoa rejeita na mesma hora. Porque quando você vai falar do que tem que ser feito para que o divino lhe restitua Deus, a primeira reação dele é não crer, porque ele está impetrado em si próprio. Então, ele não crê. E quando não crê, já divulga que tem o seu próprio credo. Então é muito difícil haver flexibilidade para um conselho ético e verdadeiro, que é a chamada do Cordeiro de Deus e como foi processado a regeneração para chegar até nós. Mas a natureza dele não busca Deus em espírito. Ele crê sobre a sua própria figura, porque Deus em espírito, para qualquer um que escute essa mensagem, saiba de uma coisa, que Deus em espírito, ele é revelado, ele é tratado, ele não vem de nossa própria consciência, ou de uma experiência da nossa consciência natural, ele vem do Cristo vivo, ele vem da palavra, e a palavra está formada sobre um lugar, sobre um sacerdócio, sobre um sacrifício, e tudo muito bem cumprido. A introdução da lição trata da lição acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Pronto, a introdução já fala como o Criador nos tratou dele mesmo agora para reconciliar após a queda. Já que ele julgou em Eclesiastes que o pó volte a Deus e o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus. Então, como chegar nesse Criador? Através desse juízo, através desse conselho, sabendo que Deus é Espírito. A introdução diz isso, que na lição nós vamos ter uma base, vamos estudar acerca disso. Quando o ponto 1, ele fala do sopro divino, e o primeiro tema é o fôlego de vida, que diz: foi em matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano, que o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito, se tornou alma vivente. Até então, o corpo foi uma formação. Ele passou a ter vida no sopro. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, elemento espiritual soprado por Deus. O corpo antecede sem nada, como um vaso de barro. A vida vem do sopro. Aquele que soprou é aquele que resgatou, e por isso estamos pregando ele. A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Então, quando ele dá o Espírito, que é a consciência,